Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Muito obrigado pela sua audiência, deixa o like neste episódio. Estou aqui cumprindo as ordens do meu editor e pedindo o like de vocês. Clica aí, é de graça para você e o YouTube entende que esse episódio é relevante e manda para mais pessoas. Então deixa o like aí por gentileza. Hoje nós falaremos sobre psicoanálise ou psicanálise. Eu não sei quem aqui já ouviu falar. A gente já falou sobre psicanálise em outros episódios, principalmente sobre a antítese, digamos assim, teórica e clínica dela, que é a psicologia baseada em evidências. E hoje nós falaremos mais especificamente sobre psicanálise. E como convidada no meu episódio, no episódio de hoje, a gente tem a doutora Thais Becker, que é psicóloga de formação e tem doutorado em psicologia clínica na área de psicanálise. Isso. E também a Thais é uma dissidente, digamos assim, da psicanálise, né? É uma pessoa que exatamente, é uma pessoa que fez toda a sua formação na clínica psicanalítica e acabou migrando para a antítese da psicanálise, sendo, inclusive, um belo exemplo de flexibilidade cognitiva. É muito difícil você conseguir deixar todo um... Quantos anos, mais ou menos, foi isso? Bom, eu comecei a estudar psicanálise em 2007. Foi logo no meu segundo ano de graduação. Então, fazer as contas aí. E aí foi até 2022? Não, foi ano passado. Ah, foi ano passado, 2023. 2023. Caramba! Todo esse período aí você fez a graduação, fez mestrado. Doutorado. Seu mestrado também foi na área da psicanálise? Também, tudo em psicanálise. Graduação, mestrado e doutorado. O que você estudou no mestrado, mais ou menos? No mestrado eu fiz uma pesquisa bem conceitual, que a psicanálise é assim. As pesquisas em psicanálise tendem a ser bem teóricas, ensaios teóricos. Então eu fiz uma pesquisa bem conceitual de um termo que chama sublimação. Que é um conceito freudiano para buscar explicar o processo criativo humano. Entendi. Criatividade. Entendi. E aí depois no doutorado você fez? Aí no doutorado, aí já é a história da mudança da abordagem. Porque eu comecei com matemática e no meio para frente eu mudei. Eu comecei estudando, eu fui dar continuidade ao meu mestrado. Então no doutorado eu fui estudar um outro conceito super complexo também, que não é bem definido, bem abstrato, que é a pulsão de morte. Então, eu fui entender a ação da pulsão de morte no processo de sublimação. Olha só. Extremamente abstração teórica. Você meio que avançou o teu mestrado mesmo. Isso, foi. Fui com esse objetivo. Só que eu não estava conseguindo avançar nessa pesquisa. Porque eu estava sentindo ela muito distante da realidade prática. Eu estava me sentindo assim, no universo paralelo, fazendo abstrações teóricas e ficava, mas como é que isso aqui vai ajudar a pessoa que chega lá no consultório com sofrimento? O que é pulsão de morte, mais ou menos? Mais ou menos. É uma definição do Freud para explicar que existem forças dentro do psiquismo humano que são contrárias e que juntas ela mantém um equilíbrio do psiquismo. Então tem a pulsão de vida, que seria um movimento humano de união, de conexão, de construção. E tem uma outra força, que é a pulsão de morte, que é uma força mais autodestrutiva, destrutiva, agressiva, e que a gente precisa dessas duas forças, a gente direciona elas para as nossas ações em conjunto para viver. E aí a gente estuda a ação de cada uma delas. E o meu objetivo era entender como a pulsão de morte age nesse processo de criação. Perfeito. Você tentou entender, entendi. Seria mais ou menos tentar explicar por que a pessoa dentro de um conceito, dentro de um contexto de... Pode ser que eu esteja falando bobagem, tá? Só para tornar mais prático pra galera. Sim. Seria aquele cara que tá triste, melancólico, porque que eventualmente ele poderia ser mais criativo? Ou não tem nada a ver? Pode ter um pouco a ver, mas é mais alguma coisa no sentido assim, como é que a gente consegue parar de repetir, então a gente aprende uma coisa através de uma repetição. Como é que a gente deixa de fazer a repetição e cria algo novo? Entendi. Então, nesse movimento de parar de repetir para criar algo novo, a gente precisa quebrar um padrão, a gente precisa quebrar uma repetição, a gente precisa... Então, tem algo de destrutivo para criar. Entendi. Quem estuda arte, isso já é até um conceito
é conhecido. Não é o conceito da pulsão de morte Freud conhecido, mas essa ideia de que criação vem muito junto com destruição. Perfeito. Você precisa destruir algo para você poder emergir algo novo a partir daquilo. Então, na teoria psicanalítica, eu estava indo por esse caminho, assim. Que mais ou menos que altura que você viu que... Como é que foi o teu processo, assim, dentro do doutorado, de ver que isso estava muito descolado com a realidade? Desde que eu entrei, na verdade, eu já fui tendo dificuldades de definir o projeto, porque a gente entra com pré-projeto, né? Com uma proposta. E aí eu tinha que fechar o projeto para dar início à pesquisa. Então eu já entrei, já estava com dificuldade de definir o projeto. E fui indo nesse processo, e não conseguia, e achando, meu Deus, por que eu não estou dando conta disso aqui? Estava atuando na clínica e não conseguia sentir correlação nenhuma com a minha prática. E fui levando dessa maneira por uns 2 anos e meio, mais ou menos. Como é que você conseguia manter fazendo um negócio que você sabia que não tinha sentido? Assim? Porque nos primeiros 2 anos do doutorado, a gente também se envolve muito com fazer as disciplinas. Eu estava preocupada em cumprir os créditos. Então, eu coloquei a minha força mental em fazer isso. Fui deixando a pesquisa meio em stand-by, pegava um pouquinho, via que não conseguia avançar e voltava para as disciplinas. Então, eu estava preocupada em cumprir as disciplinas. Fiz estágios de docência, né, 1 ano de estágio de docência. Então, estava mais envolvida com aquilo. Mas chegou um período que eu não aguentava mais, né? E uma hora isso eu ia ter que dar um norte para aquilo. E daí foi quando aconteceu um fato na minha vida pessoal que foi uma grande virada de chave na minha vida, que tem a ver com o processo da mudança de abordagem também. Eu me tornei mãe no meio do doutorado. Então, minha filha tem 6 anos hoje já. Então, depois que eu me tornei mãe, todo aquele mundo de abstração que já estava me incomodando ficou muito incompatível. Porque a maternidade traz uma concretude para a vida. E aí eu comecei a questionar muito dentro da psicanálise, como a psicanálise entende a maternidade. Porque quando eu me tornei mãe, eu vivi uma intensidade psicológica para você sair do estado de não mãe para mãe, ter um trabalho psíquico, um trabalho psicológico intenso, emocional intenso. Eu ficava, meu Deus, como é que nesses anos todos estudando psicanálise eu nunca tinha escutado falar sobre isso? E aí eu comecei a falar com várias mães, eu vi que não era uma coisa minha, que é uma coisa generalizada. Uma intensidade, uma sensação de que você se despedaça e você precisa se reconstruir de um outro jeito. É muito intenso isso. E é muito generalizado. Acontece com quase todas as mulheres quando se tornam mães. E a psicanálise é conhecida por ser uma teoria que fala muito da relação mãe e filho, né? A culpa é da mãe. A psicanálise popularizou essa expressão. Então, eu comecei a ficar intrigada com isso. Falei, mas como é que pode a psicanálise não ter falado sobre isso? Aí fui começar a pesquisar. A psicanálise fala muito dos impactos da mãe para o filho, dos impactos dessa primeira relação para o filho, mas não fala muito sobre os impactos de um filho para a mãe. Aí, como eu já estava às voltas disso e não estava conseguindo avançar com a minha pesquisa, eu fiz uma proposta para a minha orientadora. Eu falei, estou pensando em mudar de tema. Porque agora eu estou com foco em outra coisa e essa pesquisa eu não estou vendo muita aplicabilidade ali na prática clínica e como isso poderia ajudar as pessoas. E se a gente fizesse uma pesquisa para ver como é que Freud aborda essa questão da maternidade para a mulher? Olha só. Porque como eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, depois que eu virei mãe, eu comecei a falar disso nas redes sociais. E aí eu comecei a receber essa demanda no meu consultório também. De gestantes, de mulheres no pós-parto, mães de crianças atípicas. Então, eu estava com essa demanda no consultório, eu estava com essa inquietação pessoal e quis ver o que a psicanálise fala sobre isso. E aí, ela topou. Que bom que ela topou. E aí, eu me debrucei em Freud para entender como é que ele via essa temática. Aí, o seu doutorado foi para esse caminho, de fato? Aí, meu doutorado foi para esse caminho, daí eu engajei realmente nesse assunto, porque aí eu via uma correlação com o que eu estava atendendo. Que eu estava vivendo e atendendo. Mas você encontrou as respostas que você estava procurando? Encontrei. Ele parte da obra dele falava sobre esse aspecto. Ele não fala demais sobre isso, mas eu encontrei a resposta que eu queria. Não era a resposta. Eu encontrei o que eu estava procurando, mas não era a resposta que eu queria. É que o Freud, eu li não sei se é uma biografia dele, da Rudinesco. Eu não lembro exatamente o nome do livro, mas é uma biografia. Para quem não sabe, a Rudinesco acho que é uma das maiores, não sei se é viva ainda,
Mas é viva ainda, é uma das especialistas em Freud. E eu li uma anaca de um livro assim, li ano passado, eu acho, ano retrasado. E é um livro que é muito rico, porque ela teve acesso a várias cartas, então é realmente uma biografia muito precisa, né? Ou pelo menos dizem que é. E acho que ela fez o dicionário de psicanálise também. Então ela é uma grande psicanalista, né? E você vê na obra o problema do Freud, assim como outros grandes, inclusive o Skinner, né? Inclusive o Piaget, inclusive o Vygotsky na área da educação. É um problema generalizado de teorias ou escolas que têm na figura de um líder o seu centro autoritário. O Freud, se você lesse a biografia do Rodinesco, cara, ele tinha muito problema, ele tinha muitos problemas pessoais, assim. O cara era cheio de problemas. Problemas sexuais, problemas da forma com que ele enxergava as mulheres. Era um problemaço, ele tinha um monte de problema, um monte de questão com a sexualidade dele e tal. Assim como o Piaget, pulando para outra área de educação, é um cara que falou muita coisa equivocada no que diz respeito ao desenvolvimento infantil, assim como o Skinner, pulando para a área do comportamento, e falou um monte de frases equivocadas. O problema é que o cara pinça aquela frase, bota lá em cima e condena a pessoa. Com o Freud, infelizmente, acho que muitos, assim como ocorre com o Skinner e com o Piaget, por exemplo, eu acho que muitos fãs do Freud e que se retroalimentam, né? Sim. Eles ignoram essas partes, né, É meio que algumas coisas que hoje são consideradas quase que imorais, só que como foi ele que disse, não tem tanto problema, né? Acontece uma questão dentro da teoria psicanalítica e do movimento psicanalítico que não é que ignoram essas partes, mas o texto psicanalítico, ele é muito filosófico. Então não é que você pegar um manual de técnica psicoterápica, de TCC, que é uma coisa técnica. Os textos psicanalíticos são muito literários, eles têm uma pegada meio estética. Entendi. Freud usava muito de mitologia, de literatura, de filosofia para construir ali. Então é um texto muito gostoso de ler. Ele é interessante de ler. Não, por isso que fisga muito aluno na graduação, né? Demais. É instigante. Você vai parece um romance ali, você vai indo e ele constrói, aí ele vai, ele volta o argumento. Então é um texto muito gostoso, muito legal de ler. Mas justamente por ele ser assim, ele possibilita que eu leio uma coisa e eu falo, isso aqui não faz sentido não. Aí uma outra pessoa vem e fala, bom, mas não se trata disso. Concordo plenamente. Você está interpretando errado. Então ele abre muitas brechas para isso, para interpretação. E eu acho que ele surgiu, né? As obras do Freud, que são principalmente de 1900. Começou, né, em 1900, mais ou menos. Até 1940. Acho que estudos sobre a histeria foi em 1895, 1898. Bem no comecinho. E aí foi o primeiro, eu acho, né? E aí depois realmente deslanchou as obras dele. Logo depois disso, no que diz respeito à filosofia, principalmente na metade do século passado, veio justamente os caras tipo Derrida, Lacan, Foucault, que é uma galera que fundamenta isso que você acabou de falar. Os textos não existem neles só uma verdade. O Derrida, por exemplo, é um cara desconstrutivista, né? Fala, o cara que escreveu o texto, ele não quis dizer aquilo, ele quis dizer outra coisa. O texto lacaniano, então, ele é o ápice disso daí. E aí eu acho que permite isso, né? Você bota 10 psicanalistas a interpretar uma frase, são 10 interpretações diferentes. Porque se a interpretação que eu der não corresponde ao que a outra pessoa acha, então fica um debate que, no fim, o debate dentro da psicanálise é um debate de retórica. Quem tem a melhor retórica é o que acaba se sobressaindo, o que acaba prevalecendo. Então não fica um debate de que não, isso aqui é o que tem mais contato com a realidade, não, isso aqui é o que realmente a gente mais vê no consultório. Então fica nesse lugar da retórica. Quem fala melhor. Então é uma teoria complexa da gente fazer uma crítica. Que você pega de um lado, ela escapa para outro. Entendi. A sensação que eu tenho é essa. Mas ao mesmo tempo, Thaís, fazendo justiça ao Freud, antes da gente entrar no que é a terapia psicanalítica, né, a clínica psicanalítica, só pra galera ter uma noção de como funciona, a gente já falou de PBE aqui, de TCC, de ACT, que são outras, para você que não é da área, outras formas de prestar um serviço na clínica. Depois a gente vai entender como funciona mais ou menos a psicanalítica. Mas fazendo justiça ao Freud,
o cara trouxe grandes avanços para a área da terapia, principalmente no que diz respeito a transferência, né? Contra transferência e transferência, ou seja, o cara ter vínculo com o paciente. Ele criou esse modelo, né? Exatamente. Não existia esse modelo de sentar uma pessoa na frente da outra e o terapeuta ouvir o que a pessoa estava falando para, a partir daquele discurso, pensar numa terapêutica. Então, ele criou o modelo de psicoterapia. Nós hoje, nas outras abordagens, herdamos isso dele e, de fato, é um crédito dele. Segundo ponto, eu acho que a época que ele escreveu o que escreveu, e, obviamente, fazer uma crítica específica ficaria anacrônico, o problema é a galera não avançar no discurso. É continuar falando o que o cara fala lá atrás. Sim. Eu entendo que não pode fazer uma crítica para um estudo de 1900 com os dados que a gente tem hoje. Porque, porra, é anacronismo, né? Agora, para a época, o cara falar de sexualidade, falar do que ele falou, foi muito avanço. Sim, revolucionário. Pra época. Meu Deus, o cara foi muito corajoso em falar que criança não é um mini adulto. Né? Falar que a cultura favorece o adoecimento de mulheres pela repressão da sexualidade. Isso foi muito revolucionário. Exatamente. Muito libertador também poder falar disso. Exato. E acho que assim, se ele não falasse, alguém em algum momento ia falar porque estava uma panela de pressão naquele contexto histórico, né? Aquele contexto de Primeira Guerra, pré-Primeira Guerra e tal. Agora me diz aí, beleza, então o Freud ele foi um cara que criou toda essa teoria de adoecimento, de psique, né, e etc. Ele descreveu isso com as ideias de inconsciente e tal. E ele também criou uma prestação de serviço. Sim. Como é que é uma clínica psicanalítica? Assim, o cara que vai chegar a procurar um profissional da psicanálise, o que ele vai encontrar? Bom, vamos falar então sobre os objetivos de uma psicanálise, né, que eu acho que é uma discussão que não é muito pública. É uma discussão que acaba ficando muito interna dentro do meio psicanalítico e que também ainda não é um grande consenso, tá? Isso é uma coisa que as pessoas ainda debatem. Até que ponto a psicanálise pode ser considerada uma psicoterapia ou não, dentro do próprio campo psicanalítico. Para a gente pensar o objetivo de uma análise, é importante eu falar de um conceito aqui que é o primordial, que diferencia até a psicanálise como a pedra angular que diferencia a psicanálise de outras abordagens, que é a noção de inconsciente. Então, o Freud, ele criou, como você disse, um funcionamento psíquico de o que seria a mente, como é que essa mente funciona, tem toda uma teoria própria disso. A gente chama isso dentro da psicanálise de metapsicologia, que é o corpo teórico de como funciona a mente para a psicanálise. E um dos principais conceitos é a ideia de que existe um inconsciente. E esse inconsciente freudiano não é o inconsciente que às vezes fala-se no senso comum. Essa ideia está no subconsciente. Ou não é também, que às vezes até na TCC tem, né? Como uma crença nuclear que não está consciente para a pessoa. Mas não é isso. Na psicanálise é como se fosse realmente um lugar na mente. Um lugar, assim, entre aspas, que guarda todas as memórias, traços, pensamentos que por algum motivo a mente, que também é parte inconsciente da mente, entende que são dolorosos e que não podem vir à consciência, porque causariam muita dor. Então é um mecanismo de defesa, essa ideia de inconsciente. Nesse caso, por exemplo, os traumas, na concepção da psique do Freud, um trauma na infância, com os pais ou alguma coisa assim, seria jogado para baixo. Isso. Dessa seria linha. Jogado. Digamos que tem uma linha, exatamente. Aqui é o consciente, aqui é o inconsciente. Isso. Você joga para baixo. Isso. É o processo de repressão. Repressão, recalcamento. Essa linha é como se tivesse um guarda. Isso. Não é uma coisa fácil de você acessar. Fica muito presa. Em alguns momentos a gente conseguiria acessar o que está embaixo dessa linha, que é, por exemplo, que é quando a gente está em situações em que esse guarda, que é essa censura, essa barreira de censura, ficaria mais flexível, que são nos sonhos. Por isso que na psicanálise se interpreta sonhos. Porque se entende que quando a pessoa está dormindo, essa barreira fica mais flexível. E aí, muito daqueles sonhos malucos é, na verdade, o que vem do inconsciente. Deixa eu te dar um parênteses. Na minha graduação, a grande professora Alzira, um beijo pra você. Eu adorava a professora Alzira. Dava aula de psicanálise, história da psicanálise. Grande sábia. Desculpa falar isso, professora, agora não vai me reprovar mais. Ela deu uma
um trabalho para os alunos resumirem a interpretação dos sonhos do Freud. Nossa senhora, coitado dos alunos. É uma alunos. napa dessa grossura, assim. Ó, são 2 livros. Tipo, são 2 livros desse tamanho aqui. Lá a gente tinha uma versão que era uma azulzinha, de capa azul, que eu era tenho assim, esse. E aí eu falei, nem ferrando que a professora vai ler 50 resumos da interpretação do sonho. E aí na metade do meu eu coloquei uma receita de miojo. Mentira. Só pra ver se ela ia... Eu tirei 10. Então, obrigado aí, professora. Ou o miojo ficou bom, ou você não leu os nossos trabalhos. Ela já tá aposentada, então dá pra falar isso. Mas aí, então, por isso que ele escreveu essa nacas de interpretação do sonho. Isso. Porque seria um túnel, né? Seria um lugar onde estão essas coisas. Só que lá nesse inconsciente, todos esses conteúdos dolorosos da nossa vida, eles não ficariam quietinhos, tipo um baú que você guarda e fica lá, quieto embaixo do tapete. A teoria é de que isso tem uma dinâmica própria lá dentro. Então acontecem coisas nesse inconsciente. Então não fica tudo parado. Aí os pensamentos, as imagens, esses traços minêmicos, que são fragmentos de memória, eles se conectariam entre si, eles sempre estão tentando voltar para a consciência. Essa que é a teoria. Então essa tentativa de voltar para a consciência causa os sintomas. É o que causa os sintomas. Que é como se fosse um barulho, isso que está lá. É como se fosse, pensar numa metáfora, um animal enjaulado. Então, quando você coloca esse animal dentro de uma jaula pequena, que é essa tentativa de colocar esses pensamentos nesse lugar, através da censura, como uma defesa, esse animal ele fica fazendo muito barulho, ele quer sair, então ele grita. E a proposta da terapia psicanalítica é permitir que isso venha à consciência. Porque quando você abre a jaula, ele para de gritar. Quando você tem contato, o animal abre a jaula, o animal sai e aí ele fica de boa. Perfeito. Por isso que o cara senta lá no divã, deita no divã e ele fica falando. Por isso que a técnica chama-se associação livre. Porque quanto mais a pessoa tenta estruturar a sessão e falar de uma maneira organizada... Mais você fecha o armário. Mais você fortalece essa defesa, essa barreira de censura, como se fosse o guardinha ali da jaula. Então, quanto mais você planeja, quanto mais consciência você traz para a sessão, menos você consegue ter acesso. Perfeito. E dentro dessa... Imaginando que o construto de psique para o Freud seria como se fosse graficamente assim um ovo que tem uma linha no meio, em cima é consciente, embaixo é inconsciente, tem uma linha. Seria essa porta e aí o mecanismo de recalque joga as traumas para baixo. Perfeito. Aonde que fica ego, superego, id? Complexo também. Porque o ego tem uma parte consciente, pré-consciente e inconsciente. Ele tem partes. O id é inconsciente. O id seria uma parte animalesca. Isso, assim. mas instintiva, assim, entre aspas, porque também para a psicanálise não existiria um instinto humano. Existiriam essas pulsões, que é esse impulso para fazer coisas de vida ou de morte, mas não na maneira instintiva. Tá. E superego também. Tem uma parte mais inconsciente e uma partezinha mais consciente. Entendi. Então, é uma construção complexa. Primeiro a gente aprende... Isso são as diferentes tópicas dentro da teoria psicanalítica. A primeira tópica, que é a primeira coisa que o Freud descreveu lá no começo da teoria, é o inconsciente, pré-consciente, consciente. E depois, a segunda tópica, ele vai trazer essa ideia de ego, superego. Entendi. Aí tem que entender como é que eles interagem, mas tem toda uma construção de como isso é desenvolvido no ser humano também. A pessoa nasce só com id. E daí, aos poucos, vai tendo contato com a realidade e vai desenvolvendo um ego. E aí, aos poucos, vai aprendendo as regras da cultura, através da educação, vai desenvolvendo um superego. Entendi. O superego seria o córtex pré-frontal. Exatamente. O córtex pré-frontal. Seria o equivalente neurobiológico. E eu fico imaginando, porque o Freud era um neurologista, né? O Jean discorda de mim nisso. A gente já teve acalorados debates em churrascos, né? Em churrascos de nerds. Ele discorda de mim, nós dois discordamos nesse ponto. Mas o Freud, ele era um neurologista, né? Sim. E ele tem um artigo antes, eu acho, de começar a desenvolver a teoria dele, chamado Projeto para uma Psicologia Científica. Sim. Nesse artigo, em um momento específico ali, ele até sugere duas coisas. Primeiro, a organização morfológica das células do cérebro. E segundo, como
potencialmente aconteceria o armazenamento de uma memória. Só para contextualizar para a galera, isso daí foi antes do Santiago Ramon y Cajal, que era o grande neuroanatomista, descrever o que era um neurônio, enxergar no microscópio o neurônio. Então o Freud já, obviamente, ele acompanhava por ser um neurologista tudo aquele momento. E segundo, potencialmente como se organizam as memórias no cérebro foi somente caracterizado 90 anos depois. E foi quase o que o Freud disse. Esse artigo é muito bom. E assim, o cara ele era um cara muito entusiasta da ciência, das descobertas científicas. Ele teorizou muito, né? Obviamente, porque não tinha ressonância magnética funcional, imaginamento cerebral, que só veio na década de 70, 80. Não tinha genética nessa época também. Eu acho, isso é muito polêmico. Nossa, uma vez eu falei isso num podcast do Sérgio Sacani, cara. Eu acho que teve uns 15 vídeos react dos caras me xingando na psicanálise. Vamos ver. Eu acho que se o Freud tivesse vivo hoje, o Jean discorda, ele não seria um freudiano. O Jean discorda por uma razão. Ele fala, cara, o Freud tinha um ego muito grande, cara. Ele ia defender até o final, até a morte, o que ele escreveu. Eu acho que ele ia mudar de ideia se ele visse hoje o que a gente tem de estudos em neurociência. Eu acho que, ou talvez ele iria justificar, ele ia falar, tá vendo o córtex pré-frontal? É o superego. Ia tentar fazer essa relação. Mas, por exemplo, a gente não tem hoje provas suficientemente robustas de que existe esse lugar que guarda as coisas, ou de que o sonho é uma porta abrindo. Então, acho que isso seria um grande problema na tese dele para ele defender, né? Mas só para eu fazer um comentário nisso que você falou, eu concordo com você. Eu concordo porque em diversos momentos da teoria ele vai desenvolvendo ali uma ideia, aí ele fala, tá, mas isso aqui não tá bom. Ele fala, isso aqui eu sei que não tá bom. Mas diante do que a gente tem hoje é o que deu para construir. Quem sabe, ele ainda coloca isso em vários momentos. Quem sabe no futuro, com o avanço da ciência, isso possa ser melhor explicado. Pois é. Em vários momentos ele faz isso. Então, eu acho que talvez ele seria um pouco resistente no início, mas acho que ele acompanhava muito. Acho que algumas coisas de sexualidade ele ia largar bastante a mão também. Mas enfim, interessante. Porque tem conceitos, só voltando, aquele conceito, por exemplo, de pulsão, são conceitos muito abstratos e complicados, que ele falava, se a ciência evoluir e não precisar mais desses conceitos, melhor. Então, eu acho que... Você acha que ele ia parar algumas arestas? Eu acho. Meio viajona, assim, da teoria e ia seguir com o que tinha dados. Eu acho. Até porque ele era um cara, pelo menos na biografia da Rudinesco, que eu li dele, ele era um cara que tinha muito problema no meio dos pares dele se defender, né? Ele tinha muito problema, os caras achavam que ele tava falando uns bagulho meio... Então, na minha ideia, qualquer evidência que ele tivesse do que ele tava falando que tava errado ou verdadeira, ele iria agarrar a evidência justamente para conseguir se firmar entre os pares, porque ele tinha muito problema, né, com os pares da época. Ele tinha. Beleza. E você chegou a atender como psicanalista? Muitos anos. Com essa livre associação? Muitos anos. Eu comecei a atender como psicanalista, porque, retomar, né? A minha graduação foi 90% psicanálise. A minha também, certo. Na verdade, foi um pouco menos, teve muito escolar na minha. Foi muita psicanálise, foi muita, porque eu me formei de 2006 a 2010 na Universidade Estadual de Maringá. Naquela época, era muita psicanálise. No ano seguinte, eles reformularam e abriram um pouquinho, colocaram uma TCC, mas quando eu fiz, era quase 100%. Pra você ter ideia, não sei se você teve uma disciplina chamada Teorias e Técnicas Psicoterápicas, que quase todas as graduações têm. Claro. Que é para aprender justamente as diferentes abordagens, né? Tipo, as diferentes teorias e técnicas de psicoterapia. Na minha graduação, o que eles fizeram nessa disciplina? Lacan, Freud... Primeiro bimestre, Lacan. Segundo bimestre, Melanie Klein. Terceiro bimestre, as diferentes teorias e técnicas dentro da psicanálise. Então, psicopatologia, desenvolvimento... Não, a minha psicopatologia foi um horror. Até psicologia do trabalho. Era psicanalítica, era tudo psicanalítico. Então, eu me formei praticamente numa graduação de psicanálise. Então, assim que eu comecei a atender, foi com o repertório que eu tinha. E era o que eu achava que realmente tinha de melhor. Entendi. E assim que eu fui ensinada, né? E o Lacan, onde é que entra nesse rolê aí? O Lacan, dentro do universo dos psicanalistas, ele é... Como é que se você tivesse que dividir em porcentagem, mais ou menos, assim, o pessoal mais freudiano, mais lacaniano? Em quantidade de pessoas... Cara, eu não sei dizer. No Brasil, existe um movimento muito forte lacaniano. E na França também. Acho que hoje existem as instituições mais tradicionais, tipo Sociedade Brasileira de Psicanálise, vinculada à IPA, que foi a instituição que o Freud criou, que tem uns estudos mais diversos de autores,
Mas em questão de quantidades, eu vejo muito mais escolas lacanianas. Olha só, cara, eu achava que o lacaniano era um reduto muito específico. Não, é muito grande. E como é que o cara consegue defender o que o Lacan escreveu? Porque o Freud eu até entendo algumas coisas que dá pro cara argumentar e manter. Mas o Lacan era um cara muito Porque eu acho que exótico, eu diria. entra um pouco nisso que a gente estava falando lá sobre a interpretação do texto. Então a pessoa defende porque ela faz uma leitura. O Lacan, ele não escreveu textos. Ele fazia seminários, então ele falava livremente. Então não tinha uma preocupação de estruturar uma coisa didática. Ele fazia seminários e alguém ia anotando e isso foi traduzido. As obras dele são os escritos, mas os escritos dos seminários. Então, essa maneira, se a psicanálise de Freud já é um texto que permite interpretações, a de Lacan mais ainda, porque o Freud tem uma escrita belíssima, é uma narrativa, mas é estruturada. O sonho dele era ter um Nobel, né, de literatura, do Freud. Mas ele ganhou um prêmio. Não, ele ganhou o prêmio, ele ganhou o Goethe, prêmio Goethe de literatura, que é um grande prêmio da cultura alemã. Ele ganhou o Nobel, não ganhou? Não ganhou. Freud Ele foi indicado a vários Nobels, mas ele não ganhou. Ele foi indicado a vários de medicina. Tem a ver com isso que você estava falando. Ele queria ter de literatura, né? E acho que foi indicado para medicina. E o Skinner acho que era o inverso. Acho que o Skinner queria ter de medicina e foi indicado por literatura. Não, acho que o Freud foi indicado para literatura e medicina. Mas a maioria que ele era indicado era para medicina. E ele não ganhou nenhum. O que ele ganhou foi o prêmio Goethe, que é um grande prêmio também, de literatura. É um prêmio de literatura. Olha só. Faz parte da literatura alemã. Então, o Lacan, não é a escrita do Lacan, né? O texto de Lacan, ele é muito mais simbólico. E ele tinha essa proposta mesmo de deixar uma coisa não fechada, de deixar meio em aberto, para quem lesse ter que fazer as suas interpretações e se aprofundar. Estudar Lacan é quase passar por um processo de análise. É uma associação livre. Então, por isso que... Como é que as pessoas... Elas leem e nos grupos, nas escolas, fazem as suas interpretações e aplicam na clínica. E a gente vai ficando nessa bolha que se retroalimenta também. É que o Lacan de novo, né? Ele teve um contexto ali onde ele desenvolveu as ideias dele, que era um contexto de uma França de, sei lá, década de 60, né? Década de 70, 50, 70. E nessa época estava muito em voga justamente essas ideias pós-modernistas de desconstrução, de que não tem o correto, a verdade não existe. Surrealismo, dadaísmo. E isso meio que levantou a bola dele também com o que ele estava escrevendo. Só que, cara, tem algumas coisas que ele errou mesmo, assim. E a gente sabe que ele errou. Tem um livro muito bom, eu sugiro que vocês leiam, se vocês gostem se vocês têm um apreço por esse tipo de literatura. É um livro chamado Imposturas Intelectuais. Que é um livro onde os autores, eles pegam os textos do Lacan e de outros grandes autores, e eles, por exemplo, Lacan, eles mostram explicitamente que tem erros, nos momentos que ele bota matemática no meio das coisas dele, tem erro conceitual. Então, o cara escreveu um negócio que ele errou o conceito da coisa, né? E me surpreende ter tanto lacaniano ainda no... Não, tem muito. Olha só que loucura. Hoje a parte mais forte da psicanálise é... Eu vivo numa bolha mesmo. Bom, e aí você, na clínica, quando você estava fazendo essa clínica psicanalítica, você não achava em algum momento que, cara, eu tô deixando só o paciente falar? Deixava o paciente só falar. Não, falava. E sentia isso. Você não achava assim, não tô ajudando ele? Quando eu comecei, lá na época do mestrado, eu comecei a atender e já comecei a achar isso. Eu ficava, meu Deus, mas isso aqui não tá indo, sabe? Eu precisava fazer alguma coisa. Só que aí, eu achava que era uma questão minha, que eu não estava sendo uma boa psicoterapeuta, uma boa psicanalista. Então eu sentia esse incômodo, tipo, nossa, eu não tô... Mas eu ficava, eu que não estou sabendo aplicar a técnica, eu que não estou sabendo. Então eu preciso estudar mais e fazer mais o tripé da psicanálise, que a gente fala. Que é isso, fazer o estudo teórico, fazer análise pessoal sempre e supervisão clínica. Análise pessoal é a maneira pela qual a gente aprende a fazer a psicanálise. Para você ter uma ideia de como que é um processo que não é bem estruturado. Esse aprender psicanálise. Como que não tem uma técnica muito definitiva, assim, diretiva do que fazer. A gente aprende através da transmissão. Você vai fazendo análise, vai aprendendo, vai fazendo a sua própria análise, vai passando pelo processo para poder conduzir uma outra pessoa nesse processo também.
Mas no começo eu sentia isso. Então eu achava que eu tinha que estudar mais, me aprofundar mais, fazer mais supervisão, fazer mais análise. Por isso que eu fui indo tão longe. Que aí eu fiz mestrado. Aí eu resolvi mudar pro entendi. Aí eu quis mudar pro Rio de Janeiro, porque eu tava morando no interior, né? Morava em Maringá. Não, vou mudar pro Rio de Janeiro, porque de lá eu vou fazer uma formação, eu vou fazer um doutorado lá na PUC, porque lá tem uma professora tal, e aí eu vou aprofundar os estudos. Aí mudei pro Rio de Janeiro, em busca, assim, de mais conhecimento. Entrei numa formação lá e entrei no doutorado. Aí conforme eu fui estudando, eu fui entendendo que, tudo bem, não sou eu que não sou uma boa psicanalista. Existe algo, sim, no trabalho do analista que é angustiante. Eu fui entendendo que fazia parte do trabalho do analista. Entendi. Entende? Porque a função, o objetivo da análise, retomando o que a gente estava falando lá, é permitir que esses conteúdos mais inconscientes venham à consciência. A pessoa tenha contato com a angústia. Para que isso aconteça, ela precisa ficar falando de uma maneira livre, com o mínimo possível de censura, e aos poucos o psicanalista vai pescando uma coisa ali, pescando outra aqui, fazendo associações. Isso demora. E a pessoa tem que ir para falar. Ela vai para falar. Ela não vai para levar uma questão, um sintoma para ser tratado. Ela vai para a sessão para falar livremente. E aí a postura do analista tem que ser sustentar uma posição de escuta sem querer intervir. A gente fala-se na psicanálise que é sustentar uma posição de não saber. Eu não sei nada sobre aquela pessoa. Eu não vou tentar pressupor nada. Eu tenho que deixá-la muito livre para ela ficar falando. Para essa coisa do inconsciente aparecer cada vez mais. Para que ela tenha um espaço para trazer essa coisa do inconsciente. E além dela ter espaço para trazer esse conteúdo, ela vai ter que ter um espaço para ela poder criar, fazer algo a partir daquilo. Então, mesmo quando ela consegue ter alguns insights e ficar, então isso aqui é por causa disso. Tô lembrando daquela história. Geladinha. Quando a pessoa... Mesmo quando a pessoa ela consegue ter esse contato, ela também precisa de um espaço. O analista não pode intervir nisso. Para ela construir o que ela vai fazer com aquilo. E é uma posição muito angustiante mesmo. É passiva, né? Bem passiva. Quer dizer... Teoricamente é ativa. É uma mas escuta na prática ativa. É passiva. É que a escuta é ativa. Você fica numa escuta de não ouvir o que a pessoa está falando exatamente, mas de ouvir o que está por trás do que ela está falando. Então, é trabalhoso, mas não tem uma intervenção muito direta. A intervenção são apontamentos ou interpretações. E assim, se eu colocasse um caso para 10 psicanalistas ouvirem, você acha que sairia um padrão interpretativo? Ou cada um daria uma interpretação distinta? Acho que depende do caso. Eu acho que pode ter um certo padrão em termos assim. É claro que se o cara falar briguei com meu pai, eles vão botar que o pai é o problema. É porque acho que pode existir um certo padrão no sentido de qual o psicodiagnóstico disso, estrutura psíquica, neurose, psicose. Porque existe um corpo teórico, mas não é uma coisa completamente solta, uma filosofia que não fala nada com nada. Tem um corpo teórico, tem uma psicopatologia própria, que não é psicopatologia psiquiátrica, é uma organização própria. Então, é uma teoria bastante estruturada ao seu modo, mas que existe. Então, acho que existiria um certo consenso, mas não é mas com muitos pontos de divergência. Perfeito, perfeito. Porque parece que, embora tenha esse corpo teórico estruturado, ele dá a impressão que é muito pessoal, assim. Subjetivo. A análise do cara vai ser bastante. Muito pessoal por parte do analista, assim. É bastante subjetivo. É muito subjetivo. Não tem escalas, não tem nada, existe. Né? Vai depender do que o analista interpretar. E aí, obviamente, vai ser atravessado pela história do analista também, né? Totalmente. Já que você não tem escala, nada muito objetivo, a história do analista vai atravessar aquilo. Totalmente atravessado. Embora tenha, inclusive, conceitos que discutem essa ideia de transferência e contra-transferência, né? É que daí dentro da própria psicanálise tem vários ramos, né? Como a gente falou, tem Lacan, tem Winnicott, tem Ferenczi. E aí, essa questão já existe uma divergência. Assim, que tem alguns que têm uma posição de que o analista tem que ser completamente distante, não trazer nada, tem que ser tipo um aparelho de análise só. Eu vou emprestar o meu aparelho de pensar para ajudar a fazer a análise do que a pessoa está falando.
E tem outras propostas dentro da própria psicanálise que vão por um caminho quase oposto, de que não. Que o que eu sinto durante a sessão é material também de análise para entender o que a outra pessoa está passando. Então, não é um consenso em relação a isso. E aí, que momento da sua prática clínica isso chegou a ser insustentável? Você fala, caraca, os caras estão me pagando para vir aqui para falar e eu não estou fazendo nada de intervenção. Isso foi escalonando, né? Então, comecei lá no comecinho, logo que eu me formei, trabalhando com essa inquietação, que eu achava que era uma questão minha, porque faltava estudo. Eu continuei estudando e fui vendo que não faltava estudo, que era realmente uma prática do psicanalista sustentar essa angústia. E aí foi se somando várias coisas. Primeiro que eu fui entendendo que a formação não ia me dar realmente algo diretivo que me ajudasse a ajudar o paciente de uma maneira mais direta. Baixa mais um pouquinho aí, ficando quente. E isso foi um ponto. O segundo ponto foi o aspecto da pesquisa que a gente estava falando lá atrás. Que aí eu fui estudar o que o Freud falava sobre as mulheres, as mães, na obra dele. Aí quando eu tive contato com o que ele falava, que você perguntou, você encontrou? Encontrei. Gostei do que vi? Não era o que eu queria ter encontrado. Então isso foi um choque para mim, assim, no sentido de que eu já tinha umas críticas pontuais à teoria, não é que eu era, 100% psicanálise, isso está 100% certo. Eu tinha umas críticas, não concordo com esse conceito, acho que isso aqui não é muito atualizado, mas nada que abalasse a minha confiança no corpo teórico como um todo. Eu achava que era aquilo lá mesmo. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, que foi uma análise crítica, a visão freudiana da noção de feminilidade e de maternidade, aí foi um abalo sísmico na minha confiança na teoria. Porque eu fiquei muito chocada de ver tanto o aspecto bem machista mesmo, né, da teoria, quanto me parecia algo muito ilusório, assim. Tipo, da onde ele tirou isso? Da onde ele tirou que mulheres precisam ser mães para poderem se satisfazer? Eu posso até ler aqui Lê aí. Pequeno parágrafo. Qual livro que é esse aí dele? Esse aqui é o volume 18 das Obras Completas, da Companhia das Letras. Bota para essa câmera aqui. O mal-estar na civilização. É porque dentro de cada volume vários, tem vários textos, né? E o texto que eu vou pegar chama A Feminilidade. E tem um trecho que resume bem a visão do Freud em relação a essa temática que eu estava pesquisando. Bem curtinho. Lê aí para nós. Abro aspas. O fato de que o velho fator da inveja do pênis ainda não perdeu sua força mostra-se nas diferentes reações de uma mãe ao nascimento de um filho ou de uma filha. Apenas a relação com o filho produz satisfação ilimitada à mãe. É a mais perfeita, mais livre de ambivalência de todas as relações humanas. A mãe pode transferir para o filho a ambição que teve de suprimir em si. Pode esperar dele a satisfação de tudo que lhe ficou no seu complexo de masculinidade. Mesmo o casamento não está assegurado até que a mulher tenha conseguido fazer de seu marido também seu filho, agindo como mãe para com ele. Tipo, isso daí 20 pessoas vão interpretar de 20 formas diferentes, né? Embora tenha mais ou menos uma ideia geral. O que aconteceu depois, que pode algumas pessoas até colocar, e que estiver vendo depois gravado, colocar nos comentários, não se trata disso, porque o Lacan depois falou que em termos simbólicos... Exatamente. O que aconteceu depois foi que alguns autores foram tentando salvar essa teoria, transformando essa nomenclatura mais concreta, porque o Freud era bem anatômico, né? Tipo, a inveja do pênis, num aspecto mais simbólico. Então, o Lacan vai transformar isso em falo. O famoso falo. Vai falar que isso... Eu ouvi bastante na graduação. se trata mais de uma relação de poder, de uma inveja da mulher perceber que o homem tem mais poder. Então, vai ser elevado em termos mais simbólicos, mas a lógica ainda é a mesma. Uhum. E aí, eu, diante disso, depois de construir uma tese de doutorado, aí eu consegui começar a pensar assim, peraí, talvez o problema não esteja só comigo. Uhum. Tem alguma coisa nessa teoria aí que não está muito compatível. Aí eu comecei a questionar com mais
consistência, assim, né? De uma E maneira... como é que o cara passa a graduação inteira, um mestrado e a metade de um doutorado sem perceber que isso é meio estranho? Eu tenho uma hipótese. Uhum. Geralmente nas graduações de psicologia, psicanálise são os primeiros períodos. Sim. Chega o aluno lá, inocente, alegre, naive, né? Não sei como é que traduz naive, ingênuo. Ingênuo. Limpo, sei lá. Ainda não foi, digamos que, envenenado com nenhum tipo de teoria. E aí ele vê esses textos, cara, e aí o cara parece inteligente lendo isso. A gente não parece inteligente lendo... Alguém aí já leu Derrida? Tenta ler Derrida um dia. Você vai perceber que você vai perder profundamente o seu tempo lendo Derrida. Você vai se sentir muito burro Tenta lendo ler Derrida. Lacan também é assim. Muito Só que ao difícil. mesmo tempo você vai se sentir inteligente. Se você vai falar, conseguir "Caramba, traduzir um parágrafo, você fala, nossa, eu tô lendo muito texto difícil." E aí você vai conversar com pessoas inteligentes, que ou supostamente inteligentes, que também não entenderam. E aí é isso, entendeu? Até você ver que o cara fala que pensa com os pés. O Lacan, por exemplo, falava isso em alguns textos, que ele pensava com os pés e não com o cérebro. Aí você começa a achar, mas é com os pés, é que ele tá mais no chão, por isso que ele tá dizendo que ele pensa com os pés no chão, ele é um cara mais racional. O cara começa a achar diferentes tipos de interpretação para um bagulho que lá no início a gente deveria ter olhado e falado, cara, isso aqui é meio estranho. Só que daí o professor, ele é um cara muito... Eu, pelo menos, tive um professor de psicanálise que era um gênio, assim, um cara muito inteligente. E é muito, de fato, tem uma estética. Aí tu procura os caras na internet, eles estão tudo de terno, com os cachimbos numa biblioteca antiga. Aí tu procura os caras da PBE, é um cara... de de camisetinha. Stanford, de 21 anos. Tu fala, cara, não tem graça. Aquele Não outro tem ele tem graça. graça. Entendeu? Mas tem uma outra passagem do Freud que eu achei aqui, que eu mandei esses dias pro Jean, que eu acho bastante interessante também. Eu, se me permitir, vou ler aqui também, já que o nosso tema Inveja do Pênis. Isso aqui é o que tá escrito, tá? O texto é Eu e o Id, Autobiografia e Outros Textos. 1923, 1925... O texto é Algumas Consequências Psíquicas da Diferença Anatômica entre os Sexos. Sim. Pega essa aqui, ó. Aqui, ó. Ele fala, né? O complexo de Édipo da garota pequena traz assim um problema, que é um problema mais que o do garoto. Inicialmente, a mãe foi para ambos o primeiro objeto. Não nos surpreendemos se o garoto o mantém no complexo de Édipo. Mas como chega a menina a abandoná-lo, tá? Daí ele mete assim, ó. A menina, então, nota o pênis de um irmão ou um companheiro de jogos, flagrantemente visível e de tamanho notável. Reconhece-o de imediato. Isso aqui é o Freud escrevendo. Reconhece, ou seja, a menina viu o pênis do irmão, reconhece o pênis como superior, como a superior contrapartida de seu próprio órgão pequeno e oculto, né, da vagina da menina. E a partir daí, ela passa a ter inveja do pênis. Puta conclusão, cara. E aí eu vou fundamentar minha abordagem terapêutica em cima disso daqui. Mas é por isso que Lacan cresceu muito. Porque o que o Lacan faz? Ele pega isso e entende como metáforas. O Lacan tenta dar uma corrigida no... Tipo... Sim, mas... pode-se dizer que sim. Tornar mais... polido. Palatável. Também não é nada palatável, porque é uma teoria bem difícil de ler, difícil de entender. Ele transforma... ele vai pegar o que o Freud colocou em termos muito anatômicos, muito ali concretos, e vai introduzir uma teoria de linguagem. Então, ficar mais metafórico. Ele fala, então, o Freud, quando ele está falando disso aí que você está lendo, ele está falando de relações de poder. Ele está falando que a menina percebe que o menino tem algo a mais que ela não tem, que a menina tem algo que falta para ela. Então, por isso que a teoria vai sendo sustentada, porque você fala, tá, então com isso eu consigo trabalhar. E tipo, hoje, assim, dentro da psicanálise, como é que tá a questão do complexo de Édipo, da foraclusão, do recalque? São conceitos fundamentais para compreender. Mas alguém avançou, alguém desmentiu, alguém reformulou? Ou são novas interpretações sempre? Porque uma vez eu fui num congresso de psicanálise e eu fiz uma juro pra você, não foi pergunta de sacanagem, assim. O cara tava lá perguntando, o cara tava lá dando uma palestra sobre foraclusão, conceito lá do Freud. Não sei se era do Freud.
Mais lacaniano. Lacaniano? Aí eu perguntei assim, como é que tá hoje, amigão? Como é que tá hoje o conceito? Como é que tá os avanços e tal, nos estudos? E eu perguntei na ingenuidade. O cara me olhou assim, como é que tá hoje? É o mesmo, é o que o cara falou. Como tá hoje? Tá do mesmo jeito que o cara falou lá. A gente tá reinterpretando, mano. Então hoje, existe um avanço, assim, ou depois da metade do século passado, ali depois de 1950, porque até 1950 muito se produziu na psicanálise, né? Depois disso, teve alguém fundamental que trouxe um bagulho muito foda novo, assim? Revolucionário, muito, muito novo, não. O Lacan foi o que trouxe algo mais revolucionário com essa teoria da linguagem, essa releitura de Freud. Existem muitos autores muito importantes na psicanálise contemporânea. O que se faz muito na psicanálise atualmente é pegar esses conceitos. Os conceitos fundamentais e estruturantes são os mesmos. Mas se faz muito leitura do que está acontecendo na sociedade hoje. A gente pega esses conceitos para entender o que está acontecendo hoje. A partir desse prisma. A partir dos conceitos fundamentais. Então, depois de Lacan, não teve algo super revolucionário, que é uma nova visão da psicanálise. Que é meio que o que o Christian Dunker faz, né? Hoje. Ele pega alguns conceitos... Ele é lacaniano. Pois exatamente. Mas daí, no caso, ele pega alguns conceitos fundamentais e tentam explicar a política... Fazer leituras da sociedade. Entendi. E eu acho bem interessante, assim, esse aspecto da psicanálise. A psicanálise como uma ferramenta pra gente fazer uma leitura do social. Eu vou te falar, se você me falasse assim, cara, você tem que escolher uma coisa agora, você vai pra uma cabana no meio do mato e você tem que escolher entre estudar psicanálise, principalmente o Freud, ou estudar meta-análise de intervenções psicoterapêuticas à luz da psicopatologia psiquiátrica. Eu escolheria ler Freud. Puta chato, um monte de meta-análise, um monte de número, nada funciona, aí tem que ver um monte de coisa, intenção de tratar, aí tem desvio padrão, um monte de coisa chata. E eu preferiria, só que agora, para intervir clinicamente, aí a gente tem que olhar para o que funciona. Né? Mas em termos de literatura, de estudo, da história, o conceito, o mal-estar na civilização, o cara escreveu um livro, momento pós-guerra, pós-primeira guerra, a galera tava com aquele momento de ascensão do jazz, a galera tava num momento mais de meio que uma calmaria social pós-guerra, tava todo mundo meio perdido, não tinha aquela grande identidade da Primeira Guerra, né? E aí surgiram vários grandes escritores, o Camus, Albert Camus, vários grandes livros surgiram nessa época, né? Enfim, e aí eu adoraria, né? É maravilhoso. O Huxley também nessa época aí escreveu O Admiral do Mundo Novo, justamente por conta desse mal-estar que aconteceu nesse momento, né? Só que clinicamente você começou a perceber que aquilo ali não estava dando conta. Então eu tive esse choque teórico. E aí entra a questão da clínica. Que eu estava atendendo bem este público do que eu estava estudando. E eu fiquei, meu Deus, essa é a teoria. Esse as demandas que eu estou recebendo. Isso aqui não ajuda em nada, pelo contrário. E aquilo, né, do objetivo de uma análise ser muito distante do objetivo do paciente que me procurava na minha clínica. Então, eu recebia demandas que são urgentes. Então, eu recebia uma mãe no puerpério com recém-nascido com depressão pós-parto. Como é que eu ia ficar numa postura de não saber, sustentando a angústia, para que ela entrasse em contato com a sua própria angústia e construísse algo a partir daquilo? Não tinha como. Então, isso foi ficando muito insustentável para mim. E dentro da psicanálise, quando eu levava isso como uma questão, existe um termo que o Freud usou e que é muito usado assim, ainda hoje, que chama furor curandis. É um termo em latim para descrever tipo, uma ânsia por curar. Então, a psicanálise usa muito isso para criticar também a PBE e as abordagens cognitivos comportamentais. Que é como se fosse uma ansiedade do terapeuta em resolver logo o problema da pessoa. Entendi. E isso atrapalharia o processo. Entendi. Então, essa minha ansiedade tinha esse nome. Você está querendo dar uma solução. Na psicanálise, a gente não pode atender a demanda da pessoa que chega. Porque a pessoa chega com uma demanda de tratamento. Se eu procuro atender isso, eu não abro espaço para essa análise aí, da pessoa ficar falando, dela ter contato. Porque eu meio que
tamponaria a angústia. E a angústia é o motor que faz a pessoa falar. Perfeito. Esse é o objetivo da análise. Só que eu fui entendendo que tem esse objetivo da análise, tem essas demandas atuais das pessoas que procuram tratamento e precisam de um tratamento, saúde mental, remissão de sintomas. A psicanálise não trabalha em termos de remissão de sintomas, não trabalha pensando nessa terminologia de saúde mental, trabalha com esse outro processo da pessoa se reconhecer e se constituir e construir novas vias. Eu fui achando que, não sei se eu quero fazer isso mais. Porque foi entrando para mim num dilema ético. Essa demanda e eu numa posição de escuta. Para mim, isso aqui não está dando mais. Eu não estou mais conseguindo ficar nessa posição de psicanalista. E aí que eu cheguei a considerar sair da psicologia. Porque eu estava tão assim, falei, não, eu vou abandonar essa profissão. Acho que isso aqui não é para mim. Porque eu fiquei tanto tempo tentando lidar com a angústia e não consegui. E eu fiquei tantos anos... Eu acho que eu tentei tanto tempo, porque eu fiquei por muitos anos achando que o problema era eu. Falta de análise. Falta análise para mim lidar com a angústia. Eu tenho que sustentar a angústia de não saber e ficar ali ouvindo a pessoa. Só que essas demandas da saúde mental materna, por isso que eu falei que a maternidade foi uma virada de chave. Não foi um gatilho específico, né? Você vê que foi uma construção de percepção. Normalmente é isso, né? Mas teve essa virada de chave porque também mudou o meu público ali no consultório. Porque é diferente, quando a pessoa vem com uma demanda de fazer análise, ela já vem sabendo o que é, ela já chega, já começa a falar, ela não vem com, olha, eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo amamentar, eu não consigo olhar pro meu filho, ela não vem com isso, ela vem com uma outra postura já. Pessoa que não sabe, ela procura um psicólogo, que por acaso é psicanalista, ela não sabe a abordagem do psicólogo. Ela vem com uma demanda de tratar uma questão de saúde mental mesmo ali. Teoricamente nem é dever dela saber, né? Não é dever... do profissional prestar o serviço explicar. mais adequado também. Então, eu cheguei nesse momento e falei, então, eu tô entendendo que não é isso que eu quero fazer. Só que aí também, na psicanálise fala muito isso. Psicanálise não é psicologia. Psicanálise não é psicologia. Então, vou ver o que a psicologia, então, pode falar sobre isso. E aí que eu comecei a me abrir para ir lá olhar o que outras abordagens falavam, porque eu nunca tive contato. Eu nunca ouvi falar nada. Tudo que eu ouvia falar, desde a graduação, foi pela boca de psicanalistas. Então, era através de críticas. E depois eu descobri que são vários mitos, conforme eu fui estudando. Vários. E aí que eu fui atrás e... Qual que foi o primeiro contato que você teve com a galera, assim? Primeiro contato... Então, quando eu decidi, eu não sabia o que fazer. Estava completamente perdida. Porque eu vivi anos na bolha. Aí eu falei, eu quero olhar para fora da bolha. Por onde que eu começo? Aí eu tenho um amigo, o nome dele é César Rocha. Não sei se você conhece ele até. Ele foi o criador de um canal chamado Boteco Behaviorista, bem pode antigo. Crer. Ele se formou na minha graduação, por incrível que pareça, lá na UEM, no mesmo ano que eu. Na nossa turma, de todo mundo que foi para a área clínica, que foi a grande maioria, ele foi o único, então a turma de 80, uns foram para social, o resto tudo para clínica, mas os que foram para clínica foram todos para psicanálise. Ele foi o único que foi para análise do comportamento, a ovelha negra. Aí eu falei, César, mas por que você foi para análise do comportamento? Como é que você conseguiu ter esse pensamento naquele contexto lá? Ele, porque tinha uma amiga que estudava em outra faculdade que falava comigo sobre isso. Então ele teve um contato externo. Entendi. Que dava informações para ele. Contato externo. Você vê que é uma sociedade hermeticamente fechada, né? Ele tinha um contato com o mundo externo. Ele tinha daí eu fui falar com ele. Aí o amigo, olha só, ninguém sabe disso. Vamos cair em off, mas eu tô tendo esses pensamentos e eu preciso de informações de qualidade. Onde é que eu encontro fontes confiáveis sobre psicologia, sei lá, TCC? Eu nunca tinha escutado falar de PBE ainda. TCC, análise do comportamento, não sei. Aí ele me indicou algumas leituras e alguns profissionais para seguir, e um deles é o Jean. Legal. Aí eu comecei a escutar o Jean falar, e aí foi a primeira vez que eu ouvi falar em PBE, ouvindo o Jean falar. Aí quando eu ouvi a história do Jean no podcast, eu fui me identificando, porque ele fala, né? Eu me senti um impostor. Ele quase abandonou. A mesma coisa. Eu falei, gente, isso que eu tô vivendo, exatamente. Isso que ele atendia com análise do comportamento. Não era nem com psicanálise. E ele ainda assim já se sentiu um impostor. Porque ele tava fazendo meio que do enrolation ali, do jeito dele. E aí o que salvou ele de continuar na psicologia foi conhecer a psicologia baseada em evidências. Eu também. E você na época da psicanálise, ouvia críticas a TCC ou a PBE?
Não, eu nem sabia que existia PBE. É porque eu acho que, Nunca ouvi falar em acho que os PBE. próprios psicanalistas não estão ligados, né, no que é a PBE. A TCC eles batem bastante Sim. por conta que é mais antiga. Eu ouvia né? críticas a essas abordagens comportamentais. Tipo assim, não era a TCC é Entendi. isso, a análise nem se diferencia. Tipo assim, todas as outras. Entendi. Somos nós e todas as outras. E essas todas as outras vêm carregadas de uma crítica assim. Porque é a psicanálise que vai tratar a profundidade do ser humano. Realmente vai ter contato com a causa do sofrimento. E essas outras abordagens são mais alinhadas à ciência, são alinhadas em adaptar o sujeito à sociedade que está adoecendo ele. Clássica, né? Adaptar ao capitalismo. Só vai tamponar o sintoma. Mas é que se a doença é multifatorial, como é que a gente vai tratar a causa? Qual que é a causa? Então, mas é que para a psicanálise existe uma causa... Pois dentro do modelo dela, né? Inconsciente, Porque ela aham. criou o próprio modelo, né? Então faz sentido. Só que quando a gente olha para os estudos científicos, a gente sabe que uma depressão, por exemplo, é genética, envolve estresse, envolve marcadores fisiológicos, envolve um monte de problema que não está computado dentro do escopo da estrutura psíquica da psicanálise. Né? Exatamente. Que tem uma explicação própria Exatamente. pro funcionamento lá Exato. da pessoa. Uma interpretação própria. E você, como é que foi a questão de... Você falou para os seus pacientes isso? Você chegou para eles e falou o seguinte... Eu tive que falar em Fudeu, algum momento. Fudeu um monte, deu merda aqui. Deu ruim. E- Deu ruim, galera. Vamos mudar aqui. E é isso. A primeira coisa que eu fiz foi... Quando eu comecei a estudar, daí eu fui vendo que era isso. Falei, nossa, isso que faz muito sentido. Realmente. Fui quebrando esses mitos. Não é só tamponar o sintoma, que é isso que também eu escutava muito. Tipo, a pessoa tá com machucado, as outras abordagens vão lá colocar um band-aid em cima sem tratar. Aham. Fui entendendo que não era isso, que tinha profundidade também, que também escuta a pessoa, que também... Aí eu falando, isso aqui me parece bem interessante. A primeira coisa que eu fiz foi parar a minha análise e procurar uma terapia baseada em evidências, para eu ter a experiência e sentir como é que é isso daqui. E a minha experiência foi muito positiva, foi muito boa. Eu falei, então isso aqui tá funcionando. Legal, Coisas que às vezes que eu tô há bom. anos aqui na análise. Aham. E a análise, às vezes, me colocava num movimento, hoje agora, pensando assim, depois, né? De muita ruminação mental. E não conseguia sair. Então, às vezes, eu ia até piorando de estar ali falando. E que quando eu fiz a terapia TCC, que foi o que eu fiz, faço ainda, inclusive, eu consegui sair um pouco dessa ruminação e colocar ações mais práticas. Então, fez muito sentido para mim. Aí eu comecei a estudar TCC. Comecei pela TCC, né? Porque PBE não é uma abordagem. Então, a gente tinha isso. Então, por onde que eu começo? Vou começar pela TCC, porque eu estou entendendo aqui que os casos que eu recebo na clínica têm uma resposta melhor, segundo os estudos, com terapia cognitivo-comportamental. E comecei a estudar. Aí entrei para a formação do PBE. Depois migrei para pós. Né? Depois que eu já estava estudando, e aí eu fui pensando assim, como é que eu vou aplicar isso nos pacientes agora? E eu não conheço ninguém que fez isso. Eu até pesquisei artigos, fui tentar achar se tinha alguém que tinha feito transição de abordagem, qual a forma mais baseada em evidências. Talvez tenha, mas a galera acho que não fala, por medo. Então, eu não achei nada para eu me basear. Falei, será que tem um jeito baseado em evidências de sair da psicanálise e ir para PBE? Não achei. Aí eu falei, então eu vou ter que criar aqui um método. E aí eu resolvi começar pelas pacientes que estavam comigo há mais tempo, que não me procuraram como psicanalista, que estavam comigo por ser psicóloga, que não se importavam com a abordagem e que não tinham melhora. Então, elas estavam comigo há 2, 3 anos e a maioria ligados a casos de transtorno de ansiedade. Nossa, não é que é estranho falar isso, mas digamos que é um dos mais legais de tratar. Transtorno de ansiedade, fobias. Você tem mais ferramentas. Exatamente, você vê o negócio acontecendo. Você vê. E não tinham melhora. E aí eu falei, vou começar por essas. E fui introduzindo elementos, assim, com muita sutileza, propondo coisas. E fui percebendo o efeito disso. E aí fui fazendo assim. E aí, conforme eu fui estudando muito a PBE e TCC, porque lá na formação, né, a gente não estuda a abordagem só, tem todo o raciocínio clínico da PBE, o raciocínio científico. Então, isso foi se aprofundando em mim. Eu fui percebendo que eu não estava mais tendo raciocínio psicanalítico na sessão. O meu raciocínio clínico foi mudando. Porque eu não estudava mais psicanálise, não estava mais fazendo análise. Assim, eu já tinha saído do tripé psicanalítico. Então, o meu raciocínio mudou. E aí, quando eu me dei conta, falei, agora meu raciocínio está diferente, eu vou conversar com todas as pacientes, vou colocar uma data ali para falar com elas e ver o que acontece. Então, eu coloquei uma data e fui falar naquela semana eu falei com todas. Falei, olha,
eu preciso comunicar que eu estou fazendo uma mudança. Eu venho pensando sobre isso já há um bom tempo, é um processo que eu estou amadurecendo. Eu já vinha a primeira vez que eu falei com o César, que foi o primeiro contato que eu tive fora da bolha, para falar com essas pacientes, foi 11 meses. Caramba, você ficou um ano no amadurecendo. Processo. Então, eu falei, já faz um tempo que eu estou pensando sobre isso, é um processo bem amadurecido e eu considero que existem formas melhores de eu atender as demandas que eu recebo no meu consultório. Então, eu estou no processo de mudança de abordagem. E eu já não estou mais podendo fazer uma escuta psicanalítica. O que eu gostaria de oferecer agora é uma outra proposta. Você pode ficar à vontade para procurar outro psicanalista. Se você quiser, eu posso te indicar. Conheço vários psicanalistas muito bons. Mas se você quiser, você pode tentar um pouco e ver o que você acha. Se você não gostar também, não tem problema. Deixei elas bem à vontade, assim. E praticamente todas, assim, gostou muito da ideia. Falaram, nossa, que legal. Eu, como paciente, ia adorar. Tipo, eu imagino um cardiologista, o cara falar, o seguinte, cara, eu descobri aqui que existe umas alternativas mais eficientes à luz de dados que outras pessoas se beneficiaram e outras pessoas parecidas com você dentro dos escopos dos estudos, com a sua idade, com o seu problema. E eu queria experimentar. Eu ia falar, cara, maravilhoso. Elas ficaram, nossa, que legal. Tipo, eu fico feliz de ver a psicóloga. Quer dizer que você está estudando, está sempre se atualizando. Exatamente. Teve uma, para não dizer que todas, cara, teve uma que ela faz formação de psicanálise. Então, ela precisa fazer análise para ela aprender a ser uma analista. Ela falou assim, tá, eu entendo, a psicanálise ainda faz sentido para mim, eu vou continuar meu percurso como estudante de psicanálise, então eu preciso continuar no processo de análise. Tudo bem. Aí ela foi fazer análise. Mas é isso que eu acho legal, era isso que eu queria também trazer como uma reflexão disso tudo, assim, porque eu não acho que a proposta da psicanálise está errada. Não acho que a proposta é ruim. Nossa, isso aqui não serve, joga fora, pseudociência. Esse debate, assim, eu não gosto de entrar nisso. Eu também sacudo também. Eu acho que é uma proposta legal, uma proposta. O ponto é, o paciente, quando procura um psicólogo, porque no Brasil tem isso, o paciente não vai procurar um psicanalista, a grande maioria, né? O paciente, quando procura um psicólogo, que por acaso é psicanalista, ele sabe que tipo de intervenção ele está recebendo? Qual é a proposta da análise? Ele quer fazer análise? Ou ele quer um outro tipo de tratamento? Então, eu acho que é isso que eu acho que seria um ponto que estava me causando aquele impasse ético lá atrás. Tipo, a pessoa vem com uma demanda e eu estou oferecendo uma coisa diferente da demanda dela. O cara chega com um vício em internet. Como é que você vai tratar isso à luz da psicanálise? Foi desenvolvido num contexto que nem tinha internet. Mas aí que tá, a psicanálise vai desenvolver, vai pegando os conceitos que são tradicionais e vai ajustando e fazendo leituras do contemporâneo. Mas é que eu fico imaginando um moleque com vício em internet, rápido pra caramba, num mundo totalmente diferente, numa cultura que já nasceu dentro da internet, fazer um processo de análise. Acho que a retenção desses pacientes vai ser muito baixinha. Tem casos que daí são mais, a tendência de desistência são maiores, e tem casos que as pessoas tendem a ficar mais, principalmente porque desenvolvem um vínculo. Muita coisa se sustenta ali pelo vínculo terapêutico. A pessoa vai criando um vínculo ali. Eu conheço grandes profissionais da psiquiatria que fazem análise há muito tempo, migraram para PBE, para medicina baseada em evidência, e ainda não conseguiram se desvincular. Por causa do vínculo, né? Com o profissional. 7 anos fazendo análise. A pessoa é uma familiar quase. Muito difícil, né? Ela vai ocupando um lugar na vida ali da pessoa, que daí é difícil de sair, né? Exato. E assim, questões de fazer 2 por semana. Até mais. Na formação psicanalítica mais tradicional, a pessoa tem que fazer 4 ou 5 vezes por semana. Meu Deus do céu, cara. Caramba. É um processo intenso, é intenso. Não é fácil se formar um bom psicanalista, é difícil. Mas eu concordo com você. Eu acho que o sujeito que busca um prestador de serviço, ele tem o direito, como consumidor, do cara chegar para ele e falar, o seguinte, isso daqui a gente não tem estudos clínicos como é feito com a metformina que seu pai diabético toma, mostrando que isso aqui funciona. Você quer fazer? Então vamos fazer. Eu acho que aí você já tá pedindo demais, Wesley. Eu acho que isso aí não vai acontecer, não. O que eu acho que poderia ser... seria o correto, que eu acho que poderia ser... O cara tá buscando resolver um problema. Em termos realistas, o que eu acho que poderia acontecer é a pessoa falar, tá, você vem com essa demanda. O meu trabalho aqui é como psicanalista. A psicanálise funciona assim, assim, assado. O processo é assim, assim, assado. Existem outras terapias.
Eu acho que não vai rolar também. você... porque eu acho que ele deveria ter uma clareza maior, porque é isso que você falou, as pessoas não têm obrigação de saber. Exatamente. Mas deveria se ter Mas é que você imagina você chegar num cirurgião, você tem que operar e fazer uma ponte safena. Tem o jeito que os estudos mostraram que funciona, e tem um outro modelo construído por um cara, ou um grupo de caras lá em 1910, de cirurgia. E não tem nenhum estudo clínico sustentando que aquilo funciona. Só que ele não vai falar em termos de estudos. Porque pro psicanalista... Se você fosse fazer uma cirurgia cardíaca, o cara não deveria chegar e falar, ó, isso aqui foi um cara que criou em 1910. Ele criou todo o modelo e uma prestação de serviço. Hoje, na medicina inteira, não usa mais isso. É esse aqui o jeito que funciona. A gente sabe que funciona desse jeito. Qual que você quer? Eu acho que ele não deveria falar, ó, eu ofereço esse, mas tem alguns outros. Pô, mas daí você sacaneou o cara, né? Mas isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Porque a psicanálise não vai considerar os estudos como um fator relevante. Não, eu também acho. Porque aí tem processo de patologizar e tirar o sujeito. É individual, cada processo é único. E os estudos meio que padronizariam assim, as pessoas. O que não é verdade também, né? Você tem uma amostra de 3 mil pessoas, cara. Você tem enfim. O processo é individualizado na PBE. Acho que isso pra mim foi uma coisa que me falou, A PBE é um dos tratamentos mais individuais que existe. Porque você pegou a melhor evidência, você tem que saber aplicar e você tem que levar em consideração o cara. Você não vai tratar um paciente com transtorno de personalidade borderline, com terapia comportamental dialética, que é o tratamento padrão ouro para esse transtorno, a melhor evidência. E uma das técnicas envolve escrever os cartõezinhos lá. Se o cara for analfabeto e não souber escrever, você não vai usar essa terapia. Isso é PBE. Aí a galera acha que não, vai usar e o cara que se vira isso. Você não sabe escrever, o protocolo goela abaixo. O problema é teu. Você é um doente e você tem que fazer isso aqui. Não é assim. Não é. Um grande exemplo de PBE, a gente fala sempre disso, o Léo Costa sempre traz esse exemplo, é a operação da garganta do Lula. O Lula acho que teve um problema na garganta e a melhor evidência que a PBE orientava usar era a operação, só que o cara podia ficar sem voz. E ele é um político, pô. Como é que ele vai ficar sem voz? Presidente da República. E aí eles pegaram a segunda melhor linha, que é a quimioterapia, a radioterapia, sei lá. Não é a melhor evidência, só que individualizou para ele. E essa questão da individualização é importante também, porque também envolve as preferências do paciente. Exato. Se ele falasse, eu não quero fazer cirurgia nenhuma e vou ver o que acontece, ele... Quero fazer psicanálise, mas sabendo que é psicanálise, exato. Tá legal. Isso é individualizar. Aí a galera acha que não. Tem que operar a garganta porque é a melhor evidência. Então o pessoal cria esse espantalho do que é PBE, quando na verdade não é isso. Inclusive, se você que está assistindo isso é um profissional ou um estudante de psicologia, no primeiro comentário fixado aqui, tem o site do Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, onde você pode aprender do básico ao avançado como fazer uma psicologia clínica científica. Acesse aqui e conheça mais sobre o trabalho do Instituto. Thaís, e como é que foi a reação da galera? A você ter virado uma dissidente do movimento? Eu achei que seria pior, tá? O que aconteceu foi que muitas pessoas se retiraram em silêncio e eu fui percebendo, nossa, mas essa pessoa aqui, ela era minha amiga, assim, não era uma pessoa só de internet, era uma pessoa que se formou comigo. Que eu tinha um contato, que de vez em quando a gente se falava por ali. Várias pessoas foram se retirando em silêncio. Eu achei que no fundo, assim, depois até que foi bom, porque aí já fez um filtro de quem... Vários ficaram e tudo. A gente faz discussões muito interessantes da PBE, com a psicanálise, mas muitos saíram. Cada vez que eu postava alguma coisa sobre isso lá nos stories, eu recebia umas mensagenzinhas meio passivo-agressivas. Tipo, temos que ver... Se isso aí, o que seriam melhores evidências, sabe? Mensagens assim meio debochadas. Mas também chegou muita gente nova, que achou muito interessante essa mudança. Muita gente, muitos profissionais, muitos psicanalistas que estão com essa mesma angústia e que não sabiam muito bem quem recorrer, que se sentiam sozinhos, se sentiam errados. Porque no começo a gente fica se sentindo errado. Claro, eu passei por isso. Meu Deus, estou fazendo uma coisa muito grave. Porque é como se você estivesse saindo de uma igreja e ir procurando uma outra totalmente diferente. Você fala, meu Deus, estou cometendo um pecado aqui. E nem é diferente, é meio que a inimiga, né? É, inimiga. Pois é. Então eu recebi muitas mensagens de pessoas que estão vivendo esse processo dentro do armário. Que eu abri, né, a porta ali. Então a reação foi...
Eu achei que eu lidei bem, porque é aquilo, eu já tava nesse... Quando eu postei lá que eu tinha mudado, eu já tava há 1 ano nesse processo interno. Então, quando eu falei que eu me divorciei da psicanálise, a minha separação já estava acontecendo dentro de casa já há 1 ano. Então, eu estava muito segura do que eu estava fazendo. Acho que não foi um ato de rebeldia. Não, não foi. Foi uma construção muito consciente. É assim. Quase como se... Foi nem você que deixou a psicanálise, meio que ela que te deixou, né? Não foi meio que uma escolha. Exato. Foi meio que uma constatação. Foi uma constatação. Eu não consigo mais. Ou desisto da psicologia ou vou achar alguma outra coisa. Aí quando eu tive contato com o PBE, fui vendo que fazia sentido e não teve volta. Às vezes as pessoas falam, mas como é que você tomou a decisão? Não teve decisão. Exatamente. Eu fui estudando e falei assim, tá, então é isso aqui agora. Eu não tive que parar e agora. Será que eu fico na psicanálise ou será que eu vou... Isso para mim não se passou. O que aconteceu de decisão foi, desisto de tudo ou vou ver o que outras abordagens podem estar falando? Eu acho que tem gente que deve hoje ser um profissional da psicanálise que tem essa percepção, mas não mudou por conta talvez do custo, né? De o viés do custo afundado, né? Porra, já construiu tudo em cima, tem os pacientes, o núcleo, os seus amigos, as mães dos amigos do seu filho são psicanalista. Aí você tem que fazer toda essa transição. Mas você está feliz com a mudança? Você está, assim, em termos de realização profissional, você está animada com essa nova fase? Muito, muito animada, porque eu vejo muita diferença. A maneira da sessão, é muito louco isso, porque dentro da psicanálise, a gente acha lá que a psicanálise é mais livre e que as abordagens cognitivas comportamentais são muito rígidas, porque tem a questão do protocolo... E no PBE você aprendeu que não é para aplicar exatamente o protocolo. Exatamente. É um norteador. Mas eu me sinto muito mais livre na sessão. Eu posso ser eu mesmo, porque eu não tenho tanto essa paranoia de... Nossa, o que inconscientemente a pessoa está vendo do que eu estou fazendo, sabe? Você fica muito mais livre e eu vejo o resultado do que eu estou aplicando, então isso vai dando motivação para continuar estudando. Então, isso está muito legal. E também estou fazendo essa transição também na parte da pesquisa, que também está super interessante. Como eu fui estudar lá a maternidade, o que o Freud falava, agora eu estou pesquisando o que a PBE fala sobre isso. Legal. E que é muito pouco. Que a gente precisa fomentar pesquisas dessa temática da psicologia perinatal dentro da prática baseada em evidência. Então, para mim é um mundo novo que eu estou achando muito rico, assim, muito... Eu falei, não, como é que eu não tive contato com isso antes? Né? O sentimento é um pouco esse. A gente tem na pós-graduação umas que eu conheço, deve ter mais, mas que eu conheço, umas 5 pessoas assim que migraram da psicanálise para PBE. Tem mais. Tem bem mais. Aí eu fiz um grupo no WhatsApp, porque daí eu comecei a receber várias perguntas, várias mensagens lá no direct. Eu falava, gente, as pessoas têm que conversar entre si. Porque a pessoa mandou uma mensagem, eu tô aqui sozinha, porque é muito difícil, como é que foi pra você? Que bom te ouvir, porque agora eu não me sinto tão doida sozinha. Várias pessoas mandando isso. Essas pessoas têm que conversar entre si. Aí eu fiz um grupinho no WhatsApp lá pra colocar psicanalistas em transição. Já tem umas 20 pessoas no grupo, né? Acho que já tem umas 20. Que legal. E da pós tem várias pessoas. Que legal, legal. Thaís, parabéns pela sua coragem, tanto de fazer essa transição. Eu acho que coragem de vir ao podcast, não sei se é até o maior ato de coragem que você fez. Eu acho que, de fato, o maior ato de coragem foi você ter parado e falado, cara, tem alguma coisa errada. Eu preciso identificar o que está acontecendo, porque senão a minha motivação com a profissão vai ficar minada ao ponto de eu desistir dela, né? Foi. Então é realmente muito corajoso o que você fez e parabenizo você. Tenho certeza que as pessoas de casa também admiram isso. Obrigada. Obrigado pela sua presença aqui no podcast. Deixa suas redes aí pra galera te acompanhar. Quem quiser, eventualmente estiver assistindo e quiser entrar nesse grupo de WhatsApp dos dissidentes da psicanálise. Sim, só me dá um oi lá que eu coloco no grupo. Onde que a galera te encontra? Me encontra no Instagram, Thaís Becker Psi. E eu agradeço o convite de contar um pouco da minha história, essa trajetória de transição de abordagem. Queria deixar um recado para os estudantes de graduação, que não casem com uma abordagem, fiquem abertos. Para os profissionais que possam estar passando por esse processo, que dá para mudar, que é super possível, que não é porque você estudou 15 anos, alguma coisa que você tem que passar o resto da vida. Uma coisa que eu pensei, quando eu estava fazendo essa transição, tudo bem, eu tenho essa trajetória. Eu tenho um doutorado, eu publiquei livros, publiquei capítulos de livros, mas quantos anos eu ainda pretendo trabalhar? Exatamente. O que eu tenho daqui para frente? Vale a pena? Vale a pena.
Eu tô há um ano fazendo... agora já faz 1 ano e meio que eu tô na transição. Tá indo, tá fluindo, eu tô tendo um resultado. Então, vale a pena pensar se é algo que está te angustiando e você vê que você gostaria de pensar em outras possibilidades. Legal, maravilha. Pessoal, inscrevam-se aqui no canal. Mande esse episódio para quem você acha que tem interesse. Manda aí no grupo de WhatsApp da sua turma de graduação em psicologia. Eu tenho certeza que o público vai adorar conhecer a história da Thaís. Eu tenho certeza que o seu coordenador ou a sua coordenadora de curso de psicologia vai gostar muito que você divulgou isso no grupo de WhatsApp da turma, sabendo que a sua graduação não tem tanta psicanálise, né? E aqui eu tô sendo obviamente irônico, porque deve ser só psicanálise a sua graduação. Então pega esse episódio e manda lá, e aí você fica 48 horas sem olhar o grupo. Aí depois você olha o grupo, e aí você fala assim, caramba, mandei errado, pessoal. Foi sem querer, mandei um link aqui que não era para ser esse, era para ser esse gol aqui do Cristiano Ronaldo. Mandei errado o link, então manda lá. Fechou? Obrigado, Thaís. Valeu, galera. Até o próximo episódio e tchau.